Glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. Amados, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não pôde fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Meus amados irmãos, há uma diferença, mas tão grande, entre a lei judaica e a lei cristã, incomparável. Incomparável. A lei que Deus deu ao povo israelita que saiu do Egito, os 10 mandamentos, ela é incomparável com a lei do Espírito Santo dado a nós da Igreja de Cristo. Completamente diferente. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, Moisés passou lá 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que a glória de Deus sobre a face de Moisés foi tão grande que aqueles judeus, aquele povo hebreu que estava ao pé do Monte Sinai, não conseguia olhar nos olhos de Moisés, não conseguia ver o tamanho brilho que estava sobre Moisés. 40 dias e 40 noites ele passou no monte para isso acontecer com ele. Mas só aconteceu isso com Moisés esta vez, e nunca mais aconteceu isso com Moisés. A Bíblia diz que as coisas do Velho Testamento são sombras. Nós vemos esses fatos de uma forma física, na carne, e nós, no mundo cristão, está no mundo espiritual. Diferente. E o apóstolo Paulo diz: ora, se o ministério que Deus deu a Moisés, que veio com tanta glória e majestade, quanto maior o ministério do Espírito Santo. Se o ministério da morte, gravado em pedra, escrito nas pedras, o ministério da morte. Porque Paulo se refere aos 10 mandamentos, os seus preceitos e juízos, mandamento da morte. Porque a lei condenava a morte física.
A lei amaldiçoava até hoje, a lei continua amaldiçoando. Existe maldição, essas maldições não acabou, né? E quem aponta uma maldição é a lei. E aí no versículo 8, diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Quanto, Paulo está dizendo, quando não será de maior glória o ministério do Espírito Santo em nós, em nossas vidas? Porque o ministério do Espírito Santo, ele é superior ao ministério que Deus deu ao povo israelita através de Moisés. Vamos continuar aqui. No versículo 18, do capítulo 3 ainda, do livro de 2 Coríntios, aqui está a resposta porque o ministério do Espírito de Deus é muito superior em tudo ao ministério dos 10 mandamentos. Ele diz aqui: mas todos nós, com o rosto descoberto, reflete como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui está, no versículo 18, o esplendor da glória do Senhor, Deus, sobre a igreja, no espírito do homem. Essa glória, esse esplendor aqui, do Espírito Santo no espírito do homem, reflete com o Espírito de Deus. O de Moisés não. O de Moisés foi diferente. O de Moisés só foi naquele momento que desceu no Monte Sinai. Mas o da igreja continua dia após dia. Só que essa glória que resplandece no espírito da igreja, do homem e da mulher de Deus, ela está no mundo do espírito, não está no mundo físico. Por quê? Porque o que está na lei, na antiga aliança, são sombras para a nova aliança. A velha aliança mostra, em algumas situações, algo físico, literal, e na nova aliança mostra ela invisível e espiritual, completamente diferente. Não tem comparação entre a igreja do Senhor Jesus Cristo no seu dia de hoje atual e até a volta de Jesus, com a lei que Deus deu ao povo hebreu através de Moisés. Incomparável. Não tem comparação uma com a outra. A aliança com Jesus Cristo
que é a aliança do Espírito Santo, é superior, muito superior. E a paz de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a igreja. E a igreja diz amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.